Vocês ficam brincando com coisa séria. O gordinho que só fica dando risada, desrespeitoso. Não se pode brincar com essas coisas. Pronto, falo mesmo. Seu bobão. Seu outro bobinho. Meu nome é João, a verdade dói, a liberdade. Coloca o print nesse comentário, por favor. Salve Roma, molecotinhas de Deus, molecotinhas de Jesus. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês que a nossa igreja não é uma mentira, porque afinal ninguém morre por uma mentira. Nenhuma história dura tanto tempo assim se fosse uma mentira, não é verdade? De quem que é essa frase? Não sei, eu inventei agora. É minha, você leu. Porque assim, né? Falam que a igreja foi fundada, na verdade, por um grupo de pessoas que queriam prestígio social. Você acha que os caras queriam prestígio? Eu acho que eles queriam charge. E tem muitos ainda, né, que falam que o evento Pentecostes e tudo que aconteceu na vida dos apóstolos foi, na verdade, um caso de histeria coletiva. Histeria coletiva, por exemplo, que um grupo de pessoas sofre do mesmo, digamos, transtorno mental ao mesmo tempo. Isso existe sim, existiu várias vezes ao longo da história, mas, cara, é muito raro, muito raro. É impossível que Pentecostes, a ressurreição, os 40 dias que Jesus, após ressuscitar, ficou com os apóstolos, é impossível que tantos casos de histeria coletiva aconteceu na mesma vida das mesmas pessoas, tantas vezes seguidas. É impossível. Se cada um deles afirmava que Jesus ressuscitou, é porque pelo menos na cabeça de cada um deles aquilo era verdade. E se era verdade na cabeça dos 12, talvez seja uma verdade para toda a humanidade. E seria uma grande idiotice achar que Jesus nunca existiu. Porque é impossível falar que Jesus foi uma mentira, sendo que tem ele citado em tantas outras fontes que não são a Bíblia, tá? São outras fontes de pessoas que talvez nem cristãs eram, né? Você que acha que Jesus nunca existiu, você é um bobão. Em Jesus tem mais de 300 fontes que citam ele de documentos históricos da época. Sabe quantas fontes citam Sócrates? Que ele existiu? Se eu não me engano, 11. Então, quem será que existiu mais, Jesus ou Sócrates? O primeiro apóstolo da nossa lista é Mateus, que ele morreu pela espada. Eu acho muito fantástico, sabe, Mateus? Porque, cara, tem gente que é difícil. Jesus teve que ter um maior trabalhão na vida do cara pra ele se converter. Mateus, Jesus só passou assim, olhou no fundo dos olhos dele e falou, segue-me. Bastou isso, segue-me. Ele não pensou, não calculou nada, ele levantou e foi até a morte de espada. Se pegar para estudar cada evangelista, cada um deles escreveu a um povo específico. E Mateus surgiu de dentro do povo judeu. Então ele escreve especificamente para o povo judeu. Todo o seu apostolado é para o povo judeu. Ele mesmo, no evangelho dele, você vê como que ele tenta provar que aquele que as profecias falavam é o Cristo. Então ele pregou sobretudo para o povo judeu. E foi esse mesmo povo que o matou. O próximo da nossa lista você conhece muito bem ele, o Tomé, o duvidoso, que morreu pela lança, também provavelmente perseguido, né? E é fabuloso também, né, cara? Porque ele que não teve fé no momento lá, ele que duvidou, depois que Jesus falou pra ele, não, coloca seu dedo aqui, vem ver, ó, são feridas de verdade, sou eu ressuscitei, vem ver. Depois que ele viu, ele acreditou de verdade. A gente fala muitas vezes, né, mal do coitado, fala que ele não teve fé, sendo que às vezes a nossa fé é muito mais fraca. Mas ele, quando viu, ele não desistiu. O pessoal esquece, né, que ele virou santo. Esquece, acho que ele parou lá na dúvida e ficou. Não, ele depois que tocou, ele falou, realmente, esse é meu Senhor, meu Deus, eu vou até o fim por ele, e foi até o fim por ele. E bom, Tomé morreu lá pertinho da Síria. Andou bastante. É um lugar que você talvez tenha ouvido falar muito nos últimos tempos. O próximo da nossa lista, não tem muito sobre ele, né? Falando muito sobre ele. Mas provavelmente ele morreu crucificado também. E ele era Simão. Não é Simão Pedro, é outro Simão. É o Simão Tem Simão. outro Simão.
Se você sabe mais sobre a história de Simão, a gente pede, deixa aí nos comentários pra gente. É que ele é, na verdade, a fonte mais duvidosa de todos os apóstolos, porque na própria Sagradas Escrituras tem muito pouco sobre ele. E outras fontes, até apócrifos mesmo, falam muito pouco sobre ele. Então a gente não tem como saber a fundo o que aconteceu de fato. Mas acreditam que ele foi crucificado. E agora nós temos Tiago Maior, que foi morto decapitado. Cortem as cabeças. E também tinha o Tiago Menor, que foi morto apedrejado. Ai, mas vocês ficam dando sorrisos e ficam fazendo gracinha, falando de morte desses santos. Olha como vocês são. A gente fica feliz e a gente sorri porque, cara, eles viraram santos, eles entregaram a vida por Jesus, eles foram mártires, eles morreram felizes. Eles mesmos sorriram na morte, eu não tenho dúvida. O próprio Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, é linda a morte dele, sabe? Lá tá em final de Atos 2, tá contando que ele tava no chão sendo apedrejado pelos judeus. O próprio Paulo permitiu que ele fosse apedrejado e ele não ficou chorando no chão. A Bíblia narra que ele olhou para o alto e ele falava, eu estou vendo Jesus. Ele estava alegre, olhando para o céu, vendo Jesus. E ele falava, e ele está sentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa linda. Até na morte eles não perderam a alegria. E como a gente não ficar feliz por pessoas que venceram os maldosos, venceram os ímpios, venceram os hipócritas, aqueles que realmente chegaram ao céu e chegaram à abundância de graça que vem de Deus. Se você não fica feliz por isso, velho... E para um apóstolo, acho que não deve existir uma alegria maior do que morrer pelo seu Senhor. O próximo da nossa lista é São Judas Tadeu, que morreu por flechadas. E não é Judas o Iscariotes, mais uma vez. Ele foi amarrado e quase igual aconteceu no século XX, os famosos paredão, igual teve na Cuba socialista, em vários países, que colocavam as pessoas com saco na cabeça, amarrado em um canto, e vários membros do exército atiravam contra ela. Foi a mesma coisa. Vários membros da guarda romana amarraram ele e ficaram disparando flechas até ele morrer. O próximo da nossa lista é Pedro, que ele foi morto crucificado, mas não foi morto crucificado de qualquer jeito. A tradição diz que... Lucas, isso é lindo, isso é lindo. Você já deve ter visto em algum lugar, é nome de loja e tudo, o termo latino Quo Vadis. Esse termo latino surgiu na vida de Pedro, porque um evangelho apócrifo conta que ele estava indo para Roma para ser crucificado. Ele ia fazer a última missão. Na verdade, ele mesmo não sabia que ia ser crucificado ainda. Uhum. E por que ele queria ir para Roma? Porque Roma era o centro político. E eles entenderam na época, se eles estivessem no centro político, eles iam conseguir disseminar o evangelho de maneira muito maior. E ele estava indo para Roma, mas um monte de gente falava para ele, não, Pedro, não vai para lá não, lá é outra coisa, lá você vai ser perseguido e vai ser morto. Você está na cova dos leões. E ele estava assim andando, todo distraído, e disse esse apócrifo que ele viu Jesus andando, no momento que ele pensou em voltar atrás. E ele perguntou para Jesus, Quo Vadis, aonde vas? E Jesus falou, eu estou indo para Roma para ser crucificado de novo, se você quiser vem comigo. E ele foi para lá. E conta que no momento que ele vai ser morto, ele escolhe a morte de cruz para ele, e ele fala, não, igual ao meu Senhor eu não mereço. Coloque uma cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer igual ele morreu. Tem muita gente que usa a cruz de cabeça para baixo para simbolizar o anticristo, né? Mas eu acho que na real esse povo tá tudo... Eles não é um sabem o que símbolo eles estão cristão, falando. mas É um símbolo cristão. Eles acham que eles estão homenageando o capeta, mas tá... Exatamente. São Pedro tá lá, intercedendo por vocês. Mas tem os relatos dos discípulos de São Pedro que eles usavam uma cruz de cabeça para baixo. Olha só, tá vendo? Você sabia disso. O próximo da nossa lista é Marcos, que morreu arrastado pelas ruas até a morte. Ele morreu por arrastão. Dos 4 evangelistas, ele é o que realmente, junto com São Lucas, que não conheceram Jesus em vida. Ele também foi fruto da missão dos apóstolos. E ele participou também da revelação. Porque a revelação acaba com a morte de João, né? Mas eles viveram a revelação. E diz que quase tudo que ele viveu, ele aprendeu dos próprios apóstolos. Os apóstolos falaram para ele quem foi Jesus. E ele descobriu do povo mesmo, que viveu com Jesus, quem foi Jesus. E é lindo, né? Porque ele é um daqueles que, como Jesus disse a Tomé, bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. Ele foi assim, ele não viu, mas acreditou.
É lindo isso, porque os apóstolos, quando eles viram Jesus, eles não queriam outra coisa que não fosse a ele. Marcos morreu sem ter visto. E, mano, olha essa morte. Amarraram ele vivo num cavalo e começaram a andar pela cidade. Ele foi morto arrastado mesmo, mas não desistiu. O próximo da nossa lista é Lucas, que morreu enforcado. Diz o evangelho que um dia Paulo teve um sonho. Ele ia para a missão para um canto, mas um sonho dele falava: não, tem um jovem da Macedônia que precisa de você. Ele foi para Macedônia e lá ele encontrou Lucas. E ele evangelizou Lucas e Lucas se torna discípulo de Paulo. E exatamente igual Marcos, ele também não conheceu Jesus. E aí é lindo, porque no evangelho de Lucas a gente tem toda a retratação mariana, tudo aos olhos de Maria. Porque ele viveu com Nossa Senhora, ele escutou da mãe de Jesus quem foi Jesus. E ele também, igualmente Marcos, quando ficou sabendo, ele acreditou sem ter visto e foi até o fim. Foi enforcado pelo Nosso Senhor. E o próximo da nossa lista é Filipe, que também morreu enforcado, assim como Lucas. Filipe é mais um caso de que a gente não tem muita coisa sobre ele, até mesmo na Bíblia. Então se você sabe de mais alguma coisa que é de uma fonte confiável, pelo amor de Deus, não vem não vem com essas fontes assim duvidosas. Mas se você tiver um lugar que você fala, ó, eu acho que Filipe foi assim, assim, assado, eu vi, bota aí nos comentários, vamos edificar a nossa fé. Afinal, se edifica a nossa fé, bom, se não edificar, então já descarta. O próximo da nossa lista é Bartolomeu, que eu acho que daqui dessas mortes que a gente falou, foi uma das que mais me deixou arrepiado, assim, de pensar, que ele foi esfolado vivo. Bartolomeu ficou bem famoso esse tempo para aquele filme, como chama, Felipe? Ressurreição, meu. A Ressurreição. Não sei se vocês assistiram esse filme. E é muito legal, sabe, o jeito que é tratado o Bartolomeu. Você chegou a ver esse filme? Assisti. Ele é mais engraçadão, né? Tem uma cena. Ah, por favor, coloque essa cena. Não vou perguntar de novo. Diga-me e estará livre. Onde eles estão? Estão em toda parte. E esse filme realmente bebeu de fontes históricas para falar sobre Bartolomeu, porque acreditam que ele era realmente um apóstolo muito alegre. E, mano, morreu esfolado. Galera que assistiu Game of Thrones aí, puxa na memória a cena lá que os caras eram esfolados vivos lá. Como que é uma morte Você tem uma esfolamento? noção, Eu não sei. Ué, eles te arrancam da pele. Mas como que você morre? Porque eles vão desfolando, eles vão arrancando a pele toda do corpo. Chega uma hora que nem começa a dar vampiro. hemorragia, você começa a sangrar e você morre. Ô, louco. Mano, é triste o bagulho. Não vai pesquisar aí, ó. Você vai ver um monte de coisa feia aí. Mas eles vão arrancando todo o couro da pessoa, Nossa. enquanto isso o corpo vai sangrando, ela vai entrando em estado de dor muito grande, e até o momento que ela acaba morrendo por hemorragia, no caso. Talvez tenha até outra situação de morrer por infecção, porque afinal ela acaba ficando completamente exposta, né? Porque não é a pele que nem quando você, sei lá, sabe quando você puxa a pelinha do dedo? Não, é arrancar a pele mesmo, todas as faces dela, é bem doido. E o Gabriel tá com cara de dor ali no Tô fundo. pedindo pra parar. Você já sabe como que dói só isso daqui, né? A pelinha do dedo que você puxa. Imagina a pele do corpo inteiro. Dolorido. E já encerrando a nossa lista, mais 2 apóstolos aí. Um deles foi Paulo, que perseguiu os cristãos e acabou morrendo decapitado em Roma pelo Cristo que ele perseguia. E é igualmente lindo, né? Porque Paulo também não conheceu Jesus, mas ele, como ele mesmo disse, ele foi apóstolo pela graça de Deus. Ele participou diretamente da revelação. Ele se torna apóstolo de Cristo pela graça, igual ele mesmo vai dizer numa das suas cartas. E, mano, metade do Novo Testamento, o cara que escreveu. Eu não posso falar muito de Paulo, senão vou me empolgar, que eu gosto muito dele. Inclusive, eu comprei um livro agora, um livro raro, gente. Tô muito feliz sobre a vida dele. Paulo, ele achava que ele era apaixonado pelo sangue dos cristãos. Porque quando ele matou um, ele gostou tanto daquilo que ele quis matar todos. Mas no sangue de todo cristão tem um pouco do sangue de Cristo. Na verdade, quando ele matou aquele primeiro, ele se apaixonou pelo sangue do Cristo. Por isso ele perseguiu ele até o fim. E o último da nossa lista é André, que morreu também crucificado em X. Ele morreu crucificado em X. Tanto é que a cruz em X é chamada de Cruz de Santo André, por causa dele. Eu falei do Bartolomeu que foi esfolado. Na mesma série que eu citei, a casa, né, que domina, que faz esse esfolamento, eles também utilizam a cruz em X, e foi inspirada realmente na cruz de André.
E eu não sei se eles pensaram de uma forma negativa, né, para essa cruz, mas essa cruz carregou, deixou que morresse ali um mártir, né? Um cara que morreu por Cristo. Então a importância que essa cruz teve na vida de André e pode ter para nós até hoje. Quando você vê essa cruz, não acho que é algo pagão, mas veja como algo que vai edificar a sua fé. E a gente tem um bônus. João não morreu de nenhuma dessas formas que a gente falou aqui. Por incrível que pareça, ele foi o único dos apóstolos que morreu por velhice. O mais novo dos apóstolos morreu por velhice. Você acredita nisso? É emocionante aí no final. Pensou ficar sozinho. É que nem o Star Wars, mano. Quando fica só o Luke Skywalker, sobra só ele de Jedi na galáxia inteira. Pensou? Tá lá envelhecendo até a morte isolado. Eu vi algum lugar que fala que foi inspirado em João. Sério? Porque, assim, de todos os Jedi, ele foi o único que sobrou. E aí ele ficou isolado numa ilha, assim como o João também. E, tipo, com os livros e ficou lá, sozinho. Os primeiros padres da igreja são chamados justamente de padres da igreja. E olha que lindo. Os apóstolos fizeram discípulos, como eu falava. Você já deve ter ouvido falar sobre Santo Inácio de Antioquia. E olha só, ele foi um dos padres da igreja. E ele foi evangelizado pelo próprio apóstolo João, aquele que deitou no peito de Cristo. Evangelizou Santo Inácio de Antioquia, que após São João morrer, continuou a história dele. E é fabuloso isso, sabe? É igual o Felipe estava falando aqui, imagina. Que emocionante isso. Cada um deles foi morrendo. Eu acho que ele deve ter até presenciado a morte de alguns dos irmãos dele, mas além de tudo ele presenciou também a assunção de Nossa Senhora aos céus, porque ele ficou com ela até a fim, como Jesus tinha dado de missão para ele. Ele viu ela ser elevada ao céu, ele viu a dormição de Nossa Senhora, todo esse mistério acontecer. Ele viu os amigos dele, os irmãos, todos os discípulos de Jesus sendo mortos, um por um. E ele viu novos discípulos surgindo, ele sendo morto. E foi ficando só ele. Ele morreu de idade, só ele, sozinho. E olha só que fantástico isso. A história da igreja diz que quando João morre, a revelação acaba. A revelação termina com a morte de João, porque ele foi o último que escreveu um dos livros da Bíblia, dos livros canônicos da Bíblia. Os livros canônicos são os livros que tem na Bíblia mesmo. Então, quando ele morre, acaba a revelação. A revelação acaba ali. E ele acabou morrendo de velhice numa ilha sozinho, esperando, né, o seu dia chegar. E eu acho que ele esperou ansiosamente, devia ficar até bravo por não morrer logo, né? Tipo, viu todos os apóstolos morrendo, todos chegando logo na eternidade com Cristo. Santa Teresa d'Ávila, quando ela atinge a 7ª morada, ela começa a falar: eu morro porque eu não morro, eu vivo sem viver em mim. Mas é isso aí, galera. Com certeza a gente tem muita história para contar sobre a vida de cada um deles, de outros discípulos, de cada um dos apóstolos, até mesmo dos santos. Se você tem curiosidade de como morreu algum desses santos, morreu algum outro discípulo, manda aí nos comentários pra gente de quem você gostaria de saber a história, de quem você gostaria de saber como veio a falecer por Cristo, porque com certeza faleceu por Cristo. Porque todo mundo que segue Jesus de verdade, isso o Bento XVI vai dizer no Ser Cristão na Era Neopagã, é martirizado. Ou martírio de sangue, ou martírio branco, como ele vai dizer. Todo mundo é martirizado, ou pela realmente ser chacota, tudo, ser crucificado de outras maneiras por Cristo, ou ser literalmente crucificado. Todos morremos por ele. Por isso a palavra diz: se morremos com Cristo, também estaremos com ele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá também, no Facebook, curte a nossa página e vamos ficar todo mundo junto, vamos todos rezar muito, todos orar muito e todos querer chegar ao céu, ou pelo martírio de sangue, ou pelo martírio branco. O importante é a gente chegar no céu junto ao nosso Cristo. Beleza, galera? Yes. Salve Roma, até a próxima!